Você também é daquelas pessoas que na hora de produzir um texto fica em dúvida a respeito sobre usar crase ou não usar? Eu sou a professora Débora Marasca e vou explicar para vocês alguns casos em que se usa a crase e outros casos em que não se usa a crase. Então fique comigo até o final desse vídeo. O assunto crase é muito cobrado em vestibulares e em concursos atualmente. E, na verdade, essa crase, chamamos ela de crase, mas o nome desse acento utilizado acima do A trata-se do acento grave. E ele é utilizado quando o termo que vem antes dele, chamado de termo regente, que nesse caso é a palavra rumo, pede uma preposição. Nesse caso, rumo a algum lugar. Quem vai rumo a algum lugar. E esse termo regente necessita de um termo regido para completar o sentido, que nesse caso é a palavra vitória, uma palavra feminina. Então nós temos aqui o verbo que precisa de uma preposição, quem vai rumo a algum lugar, mais a palavra feminina que exige também um artigo feminino. A junção desse A mais A surge então o acento grave. Então nós utilizamos sempre diante de palavras femininas, nunca diante de palavras masculinas. Por exemplo, vou a pé. Nesse caso, quem vai a algum lugar. No entanto, a palavra pé é uma palavra masculina. Trata-se de o pé. Nós também podemos utilizar a crase antes de pronomes como aquilo, aquele, aquela ou também no plural. Bom, o caso em que utilizamos a crase é em expressões que indicam a moda de, por exemplo, fiz um gol a Pelé. Então, esse a Pelé indica a moda de Pelé, o jeito como Pelé fazia gol. Tem alguns casos em que nós não utilizamos a crase. Um desses casos é antes de verbos no infinitivo. Por exemplo, na frase: a criança começou a chorar. Então, nesse A aqui não utilizamos a crase. Outro caso é antes da maioria dos pronomes ou expressões de tratamento, salvo a palavra senhora, senhorita e a palavra dona. Por exemplo, na frase: diga a ela que não estarei em casa. Então, nesse caso, também não vai a crase diante do pronome ela. Bom, outro caso em que nós não utilizamos a crase é diante de numerais cardinais. Por exemplo, daqui a 2 semanas estaremos de férias. Então aqui, 2 trata-se de um numeral cardinal, por isso que antes nós não utilizamos a crase ou o acento grave. Outro caso em que nós devemos cuidar o uso ou o não uso da crase é diante de nomes de lugares. Então, há casos em que usamos e há casos em que não usamos. Ou seja, vai depender se o nome do lugar exige a crase ou não. Nesse caso, por exemplo, vou a Porto Alegre
ou vou à Bahia. Nesse caso, vou a Porto Alegre não recebe a crase, porque temos aquele macete bem conhecido que quem vai a algum lugar, no caso a Porto Alegre, volta de Porto Alegre, então não vai crase. E no exemplo de baixo, vou à Bahia. Quem vai à Bahia volta da Bahia. Então, nesse caso, nós temos que utilizar a crase diante do nome do lugar. Outro exemplo também que temos é no caso de uso diante de horários. E aí existem também casos em que precisamos utilizar a crase e casos em que não precisamos. São exemplos as frases a seguir. Das 9 horas às 10 horas. Por exemplo, se nós utilizarmos o das terminado com as, vai crase diante do a. Se utilizarmos de 9 horas a 10 horas, então esse a não vai crase. Então cuidem, das vai crase e de não vai crase entre os horários. Bom, pessoal, uma regra geral para o uso da crase é a seguinte. Por exemplo, nessa frase, rumo à vitória, nós temos aqui a palavra rumo, que nesse caso é o termo regente, e esse termo regente precisa sempre de um termo, que é o termo regido, nesse caso a palavra vitória. O termo regente, então, precisa de um complemento para completar o seu sentido na frase. Então, quem vai rumo a algum lugar. Então, esse termo aqui, rumo, necessita da preposição a. E essa palavra, a palavra vitória, ela é um substantivo feminino. Antes do substantivo feminino, conseguimos colocar o artigo feminino a. E essa preposição a mais o artigo feminino a causa, então, gera a crase ou o acento grave sobre o a. Bom, pessoal, essas foram as dicas então sobre o uso ou não da crase. E lembrando que no Enem pode vir a ser cobrado o uso do acento grave ao invés do uso da crase. Então não se esqueçam disso. Se gostaram do vídeo, dê uma curtida lá. E se quiser ser o primeiro a receber algumas dicas sobre outros assuntos, se inscreva então no nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.